Capítulo 1. Yolanda era uma boa moça. Yolanda era uma boa moça. Era uma boa moça, Yolanda. Yolanda era casada com Luiz com S. Não que ela soubesse o que significava aquilo. Yolanda ainda não sabia ler. Ela saiu da casa dos pais aos 16 anos recém-completados, depois de se casar, o que indicava que era uma mulher formada e pronta para ser mãe. Nasceu em 1948 e cresceu na maior fazenda de café de Alvorada Paulista, a principal fornecedora de grãos para o café mais importante do Brasil. Assim dizia seu pai, café 3 grãos. Yolanda era a filha número 4 de 7. Tinha 3 irmãs mais velhas que trabalhavam na casa do patrão e 3 mais novos, ainda muito pequenos, para ajudar em qualquer coisa na fazenda. Com as irmãs mais velhas trabalhando na casa do patrão e sem ter uma opção ou um filho homem com idade e força suficiente, sobrou para ela ajudar o pai nos serviços da fazenda. Já não lembrava se tinha 5 ou 6 anos quando conseguiu erguer a primeira enxada. Aprendeu a carpir, roçar, matar porcos e a fazer pequenos concertos. Gostava desses momentos com o pai, pois ele contava muitas histórias de lobisomem e de mula sem cabeça, além de cantar músicas que não se ouviam mais no radinho da cozinha. Antes de se casar, sempre chegava em casa com a roupa suja e a terra debaixo das unhas. Não entrava pela porta da frente, pois a mãe deixava o chão encerado com vermelho vivo, e não gostava de sujeira depois disso. Por isso, Yolanda ia direto para os fundos buscar a água no poço para tomar banho, onde a mãe ou um dos irmãos menores sempre deixava uma troca de roupa para ela e o pai. O banho frio de caneca aliviava o corpo quente de sol e as dores do dia pesado de trabalho. E a comida, quase sempre canja de galinha, era deliciosa. Yolanda dormia rápido como uma pedra, na cama de palha e o lençol de algodão cru. Assim foi até o irmão Raul, o número 5, ter idade suficiente para ajudar o pai. E ela pôde substituir 2 das irmãs que se casaram e foram embora. Então, aos 12 anos, ela foi trabalhar na casa do patrão, onde, além de costurar buracos das meias do patrão e as barras das saias da senhoria, ela limpava todo o lado direito da construção. Cuidava da cozinha, das salas de todos os tipos, a de jantar, a de copa, a de visitas e uma cheia de livros grandes e pesados. E quando estava na cozinha, a cozinheira, por quem tinha muito apreço, dava docinhos para ela comer escondido. Mas, às vezes, cuidava do filho de 4 anos deles. Disso, gostava mais, pois podia brincar com os brinquedos que ele tinha e que ela nunca havia visto antes. Quando estava prestes a completar 16 anos, o pai informou ter encontrado um bom rapaz de 22 anos na cidade. Ele era filho do dono do mercadinho do centro e era vendedor do café 3 grãos. E o pai disse, ainda, que assim que o pretendente voltasse de uma das suas viagens vendendo café pelo país, o chamaria para jantar e tratar do casamento deles. Mais de um mês depois, o rapaz veio com o pai, dono do mercadinho, e a mãe. Luiz Coessen era alto, magro, olhos verdes, tinha um bigode fino acompanhando a linha da boca. Usava um elegante conjunto de terno e calças marrons, com um sapato preto bem lustrado. Yolanda o achou bonito e se perguntou se ele tinha achado também. A mãe do futuro noivo falava mais que todos na mesa de jantar. Tinha ficado feliz ao constatar que Yolanda era descendente de alemão, imaginando os lindos netos que teria. Yolanda não sabia o que significava descendente. Mais tarde, Raul, o único que ia à escola, explicou que era porque o avô viera de um país do outro lado do oceano, chamado Alemanha. Yolanda também não sabia o que era oceano, mas ficou com vergonha de perguntar. Ficou acertado que Yolanda e Luiz com S se casariam no final do ano, para aproveitar os parentes de ambos viriam para as festas de Natal, e que o patrão prometera 2 leitoas para o casório. E olha, foi uma baita festa.
A casa onde foram morar ficava na cidade, em um bairro um pouco afastado. O pai ficou repetindo com ela o endereço, para ficar bem decoradinho, e ela ficava sussurrando: Rua Dom Pedro II, número 19. Rua Dom Pedro II, número 19, enquanto fazia seus afazeres. Yolanda gostou de sair da fazenda, pois agora poderia passear mais pela cidade, algo muito raro para alguém que morava tão distante. Ela e agora seu marido chegaram em casa após a festa, já que não tiveram viagem de lua de mel. Ele pediu que ela tomasse um banho e a esperaria no quarto. Ela não sabia bem o que aconteceria agora, pois a mãe lhe dissera que ela tinha que dar vários filhos para o marido. Mas o que tinha que fazer? A mãe disse também que evitasse canela a todo custo, pois isso matava o bebê. Ficou triste. Adorava canela no café. Yolanda terminou o banho, desembaçou o espelho e viu nele a garota loira de olhos azuis, sobrancelhas finas, com um olhar preocupado. Bom, não era mais a filha número 4. Era uma mulher e precisava ir até o quarto. Yolanda já estava casada há 4 meses. Quase sempre estava sozinha, pois Luiz com S viajava muito. Um dia, ela preparava o almoço nas panelas de ferro novas, que o marido trouxera de uma das viagens, enquanto ele aguardava para comer e pegar a estrada novamente. Yolanda correu à hortinha para pegar alface para a salada, e nesse tempo o arroz queimou. Luiz ficou irado, levantou-se e lhe estapeou na cara. Yolanda se surpreendeu, deixando o alface cair. — Você é uma anta? Luiz gritava com os olhos arregalados, com ira na voz. — Como é que queima o arroz? Só faz besteira! Ele ameaçou dar outro tapa na esposa. — Ah, quer saber? Eu vou comer fora. Pegou a mala na sala e gritou de lá. — Não saia de casa, que vão vir consertar a fossa. Combinei com o rapaz na venda do outro bairro, sua inútil. E bateu a porta. Yolanda, embora assustada com a batida da porta, não saiu do transe que aquele tapa lhe causou. A bochecha quente, o cheiro de arroz queimado parando na cozinha bem organizada, o estômago embrulhado e uma sensação que não sabia explicar e já havia sentido outras vezes, mas não com a intensidade daquela manhã. Ela pegou o alface caído no chão, lavou no tanque e deixou a panela com arroz queimado na mesinha da varanda. Yolanda já havia apanhado outras vezes, mas era a primeira vez que apanhava do marido. Pensou que se casando isso não iria mais acontecer. Ela sempre ficava muito nervosa fazendo as coisas perto de Luiz com S. Sempre buscando agradá-lo e deixar o arroz queimar na frente dele fora de fato um erro grave. Enquanto olhava para o quintal, Yolanda sentiu um misto de vergonha, medo e raiva. Ela não conseguiu almoçar, então cobriu com um guardanapo de pano limpo as panelas do fogão e foi varrer a frente com a vassoura de palha. Enquanto pensava em como sua vida estava muito diferente de quando morava com os pais e os irmãos na fazenda, o moço da fossa chegou. Ele trazia na mão uma maleta de ferro verde bem gasta. Usava um bigode generoso de macacão cinza. Seu cheiro não era agradável por conta da profissão que exercia. — Tarde, dona. Seu moço pediu que eu viesse ver a fossa. Ela acenou com a cabeça. — Poderia me servir um copo d'água? Vim a pé do centro até aqui. Ele a seguiu pelo portãozinho lateral aos fundos e a aguardou ela voltar com um copo de água. Ficou encarando-a enquanto bebia do líquido. Isso a incomodou um pouco, e a usual expressão de preocupação mudou para levemente irritada. O homem percebeu e desviou o olhar para a mesinha na varanda. — Eita, parece que a senhora deixou queimar o arroz. E gargalhou. Ele deixou o copo na mesinha e dirigiu-se à fossa, mais para o fundo, perto do pequeno pomar. E Yolanda sentiu um calor terrível vindo do estômago e subindo para a cabeça. Quem aquele homem pensava que era para falar aquilo para ela? No impulso, Yolanda pegou a panela pesada e partiu para o homem agachado, olhando a fossa. Yolanda se acostumou a cavar buracos na fazenda com o pai e a tapá-los quando assim fosse necessário. Naquele momento, aos fundos da casa, viu que a terra, com muito arroz espalhado, era mais dura,
mas quando tirou os 2 primeiros palmos, os outros 5 foram mais fáceis de cavar. Ela queria que o buraco ficasse bem coberto e provavelmente precisaria plantar algo por cima. Mas o quê? Nenhuma verdura pegaria bem, ainda mais na sombra do pomar. O sapatinho preto estava completamente marrom da terra. A saia amarela também precisaria ser lavada imediatamente para não manchar. Sabia que ia precisar de um banho, o que não era ruim. Um banho quentinho no qual poderia se demorar mais, já que estava sozinha em casa. Mas era assunto para depois, já que ela precisaria ajeitar a mão do moço da fossa, que insistia em ficar fora do buraco. Yolanda era uma assassina. Era uma assassina, Yolanda. Receba as flores que lhe dou.